Olá a todos, sejam bem-vindos ao mini curso 25, aqui no segundo Diálogos sobre História da Universidade Federal do Paraná. E é isso, certo? Antes de mais nada, queria agradecer a presença virtual de todos e de todas. Esse é o segundo ano em que eu participo aqui do evento, então acho que a gente já pegou a prática. Se você fez o curso do ano passado, seja bem-vindo novamente. Se você não fez o curso do ano passado e queira fazer o curso do ano passado, é só você vir aqui no nosso canal do YouTube, que você vai ter todas as aulas, o link para a pasta de textos e outras coisas mais. Tudo está presente lá também, ok? Então é isso. O curso, ele tem uma pasta no Drive que vai ficar sempre aqui nos links, vai ficar sempre aqui nos comentários não, na caixa de descrição do vídeo, ok? Durante todo o evento, os vídeos eles vão ficar como não listados, então só com o link você vai poder ter acesso a ele, mas depois do curso eu vou disponibilizar, vou deixar como público exatamente para quem quiser poder ver ou rever, passar para alguém e assim sucessivamente, ok? Meu e-mail, coisas de contato, vai ficar também sempre na caixa de diálogo e é basicamente isso. Então vamos ao nosso primeiro ponto, né? Quem sou eu? Ou da onde eu venho? Ou o que eu estou fazendo aqui, né, nessa apresentação aqui com vocês. Bem, eu sou o Emerson, eu sou aluno de doutorado da Unesp Assis, sobre orientação da professora Zélia Lopes, lá no curso de História, que agora já não é mais de Assis, é unificado, né, junto com o curso de Franca, mas isso aqui não vem ao caso. Essa minha pesquisa se iniciou já faz 2 anos. 2 anos, foi 2018, final de 2018, segundo semestre. E a minha pesquisa é basicamente entender as relações de identidade e como elas podem ter sido afetadas ou não a partir desse período ou dessa era sambódromo que acontece no Carnaval de São Paulo. Então é uma análise mais do tempo presente, em que eu discuto essas questões de identidade, essas questões de envolvimento do espetáculo, essas relações visuais, semióticas, musicais, tudo que for possível, de 2 escolas de samba da cidade, a Gaviões da Fiel e a Mocidade Alegre. Escolas que são praticamente vizinhas uma da outra, ok? Eu faço 2 trabalhos em 2 sites de carnaval. Um deles é no Sambistas da Depressão, onde eu tenho uma série chamada Samba Uma História, e eu estou no Sambistas da Depressão desde novembro, se eu não me engano. Se não é novembro, é outubro do ano passado, então são quase já 1 ano. E lá eu tenho essa série Samba Uma História, tenho outras séries também, como Sambistas do Enem, como também a Big Five, que é uma análise das escolas de samba de São Paulo. Mas se você quiser ter acesso a esse conteúdo, é só ir lá no YouTube do Sambistas da Depressão. Já na Sociedade dos Amantes do Samba Paulista, SASP, eu também faço trabalho lá de colaboração de conteúdo, em que eu faço, lá eu tenho um podcast Sampa Samba, que é um podcast que já tinha se iniciado antes da SASP, mas que ele foi integrado à SASP a partir deste ano, a partir ali de março de 2021. E o Sampa Samba, ele é um podcast destinado a reflexões históricas, sociais, urbanas e outras coisas mais do Carnaval de São Paulo. Então, esse sou eu, tá? Embora eu estude Carnaval, os anos me deixaram tanto quanto saturado, se assim podemos dizer, e hoje eu acho que eu já me distanciei um pouquinho daquele Emerson de alguns anos atrás, que era muito mais empolgado com o Carnaval. Hoje o Emerson ficou um pouco mais rabugento. Mas vamos lá, né? A ideia central do curso é refletir sobre a escola de samba e carnaval
tendo como ponto de reflexão a cidade e as suas interações existentes, certo? Porque a ideia desse mini curso, né? O mini curso passado, do ano passado, eu discuti a questão de como estudar o carnaval. Lá a gente falou do riso, a gente falou de aspectos metodológicos, de aspectos históricos, sobre a folia. E lá foi um leque muito amplo. Não foi só carnaval de escola de samba, foi carnaval de rua, carnaval de marchinha, carnaval de Recife, de Olinda, carnaval de Salvador e assim por diante. Então, ou seja, foi bastante amplo. Nesse mini curso eu já trago uma outra reflexão. Essa aqui talvez até um pouco mais próxima da minha tese de doutorado. E aqui a gente vai refletir a cidade. Por que é importante refletir a cidade dentro do carnaval? As escolas de samba, elas são elementos, elas são espaços em que elas não são centradas ou elas não são fixas no seu bairro. Então, por exemplo, aqui citar a Mocidade Alegre, que ela fica no bairro do Limão, zona norte de São Paulo, perto, na região da Casa Verde. A Mocidade Alegre ela não está encerrada no Limão. Talvez no início da sua fundação o Limão fosse o centro, mas não era nem no Limão, era no Bom Retiro, o início da Mocidade Alegre, quando era bloco. Depois foi para o Limão. Mas a Mocidade não é só o Limão, né? A sua comunidade não está inscrita somente nessa região. Você vai ter gente da Mocidade Alegre que mora na Zona Oeste, que mora na Zona Leste, que mora na Zona Central, na Zona Sul, pessoas que são do litoral, pessoas que são do interior, pessoas que são de outros estados e, por que não, pessoas que moram em outros países. Então a Mocidade ela não fica presa ao bairro do Limão. Ela está em constante contato com o resto da cidade. E o resto da cidade não é só as pessoas, não é só a instituição e a pessoa que representa ela, mas são exatamente seus componentes. Então, a Mocidade Alegre, como diria o Michel de Certeau, ela está em constante intervenção do cotidiano, né? Ela está sempre reinventando este cotidiano. Então a ideia desse curso é tentar passar para vocês a importância do estudo da cidade atrelado ao carnaval de escola de samba. Então hoje esse nosso mini curso desse ano ele é exclusivamente sobre escola de samba. Então a gente vai falar do processo das escolas de samba do Rio de Janeiro e das escolas de samba de São Paulo. Então essa primeira aula é um pouco mais teórica, em que a gente vai discutir esse direito à cidade, essa cidade carnavalizada, essa cidade de negócio. No segundo encontro a gente vai falar sobre a cidade de São Paulo, que a gente vai fazer pegar essa reflexão que a gente teve e trazer para a realidade de São Paulo. E o nosso terceiro encontro e último, a gente vai falar do Rio de Janeiro, ok? Nesse último encontro, quando a gente vai falar do Rio de Janeiro, eu falo como que vai ser a avaliação, que vocês têm que fazer uma avaliação, entregar para a comissão que organiza o Diálogos, né, o evento em si, para vocês terem a certificação, o certificado de que vocês fizeram esse curso, ok? Então isso é importante, tá? A ementa do curso também fica aqui. Nem todos os textos que eu vou falar aqui, infelizmente, eu tenho eles em PDF, então eu vou deixar sempre na ementa a bibliografia das obras que eu tô lendo, porque a maioria delas só tem livro e infelizmente é isso. Mas eu vou tentar deixar o máximo aqui na pasta textos que são similares, talvez os mesmos autores ou de autores que dialogam com esses mesmos teóricos. Então, passando essa apresentação, vamos direto ao nosso encontro de hoje. E aqui eu vou pegar, a gente vai começar no ponto de vista imagético, né? A gente tem aqui duas imagens, né? Essa daqui é do Carnaval de São Paulo. A gente tem aqui um casal de mestre sala e porta-bandeira no centro, ali na região do Anhangabaú. E aqui a gente percebe uma cidade que provavelmente estava no Carnaval. E essa imagem bastante
impressionante, bastante curiosa, de um casal de mestre da Porta-Bandeira no meio dos seus transeuntes, né? E todos os elementos da cidade, né? As pessoas ali observando, o moço ali vendendo algodão doce e assim por diante. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma outra imagem, que é exatamente uma ala de baianas, dentro ali na região da Rio Branco, ao fundo a Igreja da Candelária, e aqui a gente percebe um desfile que passa literalmente na veia, na época, de uma das principais avenidas, ou um dos principais cruzamentos do Rio de Janeiro, que era a Avenida Rio Branco. Por que essas duas imagens que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Eu acho que é muito importante quando a gente vai estudar uma escola de samba, é perceber que ela não está exclusivamente só no sambódromo ou só exclusivamente na sua quadra. Uma escola de samba, ela faz ensaios nas ruas, ela faz eventos promocionais, eventos privados, eventos públicos. Uma escola de samba tem seus representantes que vão para outros lugares na cidade, para outros lugares virtualmente ou presencialmente, e vão representá-la. A escola de samba não existe, né? Parece uma questão bastante estranha, mas uma escola de samba não existe. Ela é um nome, tem um CNPJ, tem uma localidade, mas a escola de samba não é uma pessoa. Então a escola de samba ela é constituída de diversas pessoas que estão a todo momento levando a sua realidade, levando o seu nome e as representando. Nessas duas imagens a gente tem a representação exatamente dessa cidade, no caso tanto São Paulo como Rio de Janeiro, que durante muitas décadas, durante muitos carnavais, elas eram praticamente definidas, se assim podemos dizer, dentro da cidade. O carnaval ele não tinha um espaço, o carnaval era a cidade. Em alguns lugares você tem ainda isso, mas aqui falando do Rio e São Paulo, com a construção dos sambódromos, né, no Rio na década de 80 e de São Paulo nos anos 90, a gente tem o fim dessas imagens que a gente está vendo. Então um desfile, as escolas se apresentando na rua, são pouquíssimas as agremiações que fazem isso e pouquíssimas agremiações que querem fazer isso. A realidade hoje do carnaval, a gente sai dessa realidade da cidade, em que as escolas estão ali vivenciando ela, abraçando, sendo uma parte da artéria da cidade, e elas se transformam nesse espaço definido pelo poder público, por várias outras questões, que é o sambódromo. O de São Paulo, que é essa imagem de cima, que é o sambódromo do AMB, Grande Otelo, e o sambódromo da Marquês de Sapucaí, da Cir Ribeiro, no Rio de Janeiro. E mesmo assim a gente tem questões assim bastante peculiares em cada um deles, né? O sambódromo de São Paulo está praticamente, eu não diria jogado, mas ele está num ponto que nem vai nem vem. É um ponto bastante isolado. Embora esteja ao lado da Marginal Tietê, o sambódromo de São Paulo está meio que isolado da cidade. Para você chegar nele não é uma coisa muito simples. Não existem muitos ônibus. O metrô mais perto você tem que dar uma caminhadinha ali. Então, ou seja, né, é um sambódromo que individualizou, né, colocou o Carnaval de São Paulo numa redoma, num espaço ali, e aí esse espaço tem que ser aí. Se não quiserem ser aí, não sei, né? Existem outros lugares que têm de escola de samba de São Paulo, como por exemplo na Vila Esperança e no Butantã, mas o grande palco do Carnaval de São Paulo é o AMB. O Sambódromo do Rio de Janeiro, ele já é um caso totalmente diferente. Ele foi literalmente enfiado dentro da cidade do Rio de Janeiro. Essa região aqui era uma região que não tinha tantas habitações, era uma região de fábricas, de indústrias no passado. Fica perto de uma questão histórica, que é a Praça 11, que fica aqui perto, ou ficava, né? O que restou dela está ali, pelo menos só o nome, a localização. Mas o fato é que o Sambódromo do Rio de Janeiro está literalmente dentro da cidade. Algumas ruas cruzam o Sambódromo, que é exatamente essa parte aqui e essa aqui, são partes que cruzam dentro do Sambódromo.
Então, ou seja, o Sambódromo do Rio de Janeiro, por mais que ele seja um espaço localizado, é aqui que tem que ser o desfile, ele indiretamente se tornou uma parte integrante da cidade. As pessoas passam ali, as pessoas veem o Sambódromo, e até porque ele está bem perto da Rio Branco, né? A Rio Branco passa aqui perto deles. Rio Branco não, Presidente Vargas. Por que isso é importante? Né? Porque eu acho que existe uma distinção de carnavais. Entre esse aqui, que é um carnaval da rua, um carnaval que está acontecendo, que as pessoas estão vendo essas escolas, que as escolas estão vendo a cidade, estão vivenciando a cidade. Então aqui existe várias relações truncadas de várias questões, como gênero, raça, econômica, política, mas aqui existia uma certa simbiose, uma hibridação entre o carnaval e a cidade. Aqui, eu já não sei se existe, por várias questões, porque aqui a gente está falando já de um carnaval que ele está vivendo nesse tempo da produção, nesse tempo do que? Da cidade negociada, de evento turístico que tem como principal objetivo, e esse carnaval aqui, tá? A gente não tô falando dos outros, mas essa questão aqui, ele tem como principal objetivo também o lucro. Ah, mas o carnaval é uma manifestação cultural, inclusive recentemente foi reconsiderado uma manifestação cultural, é uma manifestação cultural, mas esse carnaval aqui que a gente está falando, ele também é uma representação lucrativa para muitas pessoas, mas isso a gente vai discutir ao longo dos nossos encontros. Então assim, eu vou trazer aqui o sociólogo Henri Lefebvre, e que ele no Direito à Cidade, que é um livrinho bastante pequeno, aqui o Direito à Cidade, e ele coloca dois pontos que eu acho que são bastante importantes aqui para a nossa discussão. Um deles é a cidade-obra versus a cidade-produto. O outro é a condição de criação versus a condição de sobrevivência. O que é uma cidade-obra e o que é uma cidade-produto? A cidade-obra é uma cidade em que ela está em constante construção. Ela está em constante alteração da sua realidade, e ela também está voltada para as experimentações que isso pode denotar para a sua realidade. Então, ela não é uma cidade essencial, ela não é uma cidade fixa, ela está sempre em constante mudança. A Ana Fanny Carlos, que é uma geógrafa, ela fala que exatamente não tem como a gente estudar a cidade se a gente não levar em consideração que ela é um processo histórico. E a cidade, como processo histórico, é uma cidade que ela tem que ser, no caso, deveria ser uma cidade em obra, uma cidade em construção. A oposição disso é a cidade produto. E o que é essa cidade produto? É essa cidade que a gente vive. É uma cidade em que a gente mais sobrevive do que necessariamente a aproveita ela. Existem várias questões, existem vários aspectos, mas o fato é que uma cidade produto, ela dificilmente possibilita ao seu habitante, ao indivíduo que habita ela, a possibilidade de uma outra realidade que não seja essa fixada numa definição, numa realidade que normalmente é definida pelo Estado, e aqui um Estado totalmente regulador nas questões de lazer, de esporte e assim por diante, e de um setor privado que está sempre com interesses, com sempre possibilidades de pegar esse espaço público e lucrar com ele, e assim criar ainda mais podações no indivíduo, no trabalhador. A ideia de condição de criação é relacionada à cidade-obra. A condição de criação é a escola de samba, é o movimento cultural, é o slam de rap, é a pessoa que anda de skate na rua, é a pessoa que está num sarau, são bandas na cidade, na rua e assim por diante. A cidade como criação é essa cidade que a gente em tese quer que ela seja, mas que infelizmente por vários motivos ela não se desenvolve. E a cidade e a condição de sobrevivência é exatamente esse aspecto
da alienação do trabalho. E aqui é exatamente o que o Marx diz mesmo. Essa realidade em que a gente simplesmente não tem outro objetivo. O objetivo é exatamente sobreviver, principalmente nas classes mais periféricas. Então, assim, nessa condição, a cidade seria um espaço de liberdade, de criação, uma zona que se opõe a uma lógica de alienação do espaço urbano. Nessa cidade, obra. A gente teria então uma produção, que é exatamente o trabalho, a venda e a força e o lucro que eu tenho com a venda do meu trabalho, e assim por diante. E essa cidade obra, ela também seria uma cidade de criação, que é exatamente eu ter essa possibilidade de criar elementos para uma nova perspectiva de vida ou para uma nova perspectiva de sociedade. Isso vai criar exatamente essa apropriação criativa do espaço urbano, que é uma cidade, vamos dizer assim, mais democrática, mais voltada para o indivíduo e não necessariamente voltada somente ao negócio. Aí vocês podem estar se perguntando, mas as pessoas têm que sobreviver, as pessoas têm que exatamente terem possibilidades de terem condições de vida. Sim, por isso que é a produção. Mas se a gente quer uma cidade que se volte para uma apropriação criativa desse espaço urbano, a gente tem que estimular a criação. A gente tem que estimular a ideia de imaginação, da imaginabilidade, que a gente vai ver mais para o final da aula com Kevin Mint. Isso aqui eu chego num ponto que eu sempre falo para os meus alunos e amigos meus, que eu acho que as escolas, elas tinham que, acima de tudo, estimularem o processo criativo, estimular a imaginação dos alunos. Se a gente é educado desde criança que a criação, o ser criativo, a imaginação, e nem sempre está atrelado com a arte não, tá, gente? Pode estar atrelado com o esporte, pode estar atrelado a uma outra atividade. Isso é essencial dentro de uma cidade que quer que o seu espaço urbano seja o quê? Dinamizado. Seja uma cidade de fato que está sempre em construção e nunca está estagnada ou fixa numa realidade de poucos. E por que a escola de samba entra aqui? Porque eu acho que o melhor exemplo de uma relação de criação dentro de um bairro, de uma cidade, é uma escola de samba. Na escola de samba você vai ter diversos atores de diversos ramos possíveis às artes que estão sempre em processo de estímulo criativo. Claramente nem todo mundo está nesse processo de criação, mas as pessoas estão sempre o quê? Em contato com essa manifestação artística. Então assim a gente tem um ponto não só de lazer, mas um ponto de encontro, de redes de solidariedade, um ajuste de uma outra possibilidade de cotidiano, que eu acho que é vital e essencial dentro de qualquer contexto em que a gente habita. Então assim, ainda para o Lefebvre, entender o processo urbano requer passar pela reflexão do processo de industrialização. E aqui citando o autor, um indutor é um indutor e que se pode contar entre induzidos os problemas relativos ao crescimento e à planificação. E aqui no nosso caso da escola de samba, tanto no Rio como em São Paulo, se inclui nesse processo de dualidade entre a industrialização e a urbanização. Para o Lefebvre, não tem como a gente entender o processo da construção dessa realidade do carnaval, da cidade, se a gente não entender que todas as cidades, hoje, como a gente conhece, passam exatamente pelo processo de industrialização como um molde ou como um modelo do seu tempo presente. De novo citando a Ana Fanny Callas, né, ela cita sempre que a ideia de cidade ela sempre existiu. Ela não é uma construção do tempo moderno, mas ela está sempre em construção. O próprio Legoff fala isso, não exatamente da cidade, mas da questão do tempo, que o tempo ele não está simplesmente parado, ele está sempre em processo. Isso influencia também nessas sociedades. Então a industrialização ela vai gerar
novos processos de urbanização, novas remodelações sociais, e quase todas elas estão pautadas de preconceitos, em racismos, em apagamentos de certas identidades, construções de outras identidades, aqui já no processo de imaginação. Então, tanto São Paulo como Rio de Janeiro vão experimentar, no início do século XX, uma nova realidade urbana. Embora o Rio de Janeiro já tenha isso acontecendo desde ali do século XIX, o século XX é uma remodelação disso, né? O Rio de Janeiro, por causa da Belle Époque, vai se reconstruir, vai se modernizar, vai criar grandes vias, e com isso um remodelamento da cidade e da sua população, que vai influenciar diretamente o carnaval, mas a gente vai ver no episódio do Rio de Janeiro. E no caso de São Paulo, a mesma coisa. São Paulo, até o início do século XX, era uma roça. Era vários bairros espalhados, várias condições diferentes de urbanidade, de bairro, de pessoas vivendo nesse espaço. E o ritmo é crescente, é acelerado, é mortífero e é exatamente extremamente penoso para essas populações. E isso a gente vai ver como vai influenciar o carnaval lá no episódio sobre São Paulo. Então, ou seja, não tem como dissociar o processo de industrialização, que vai alterar o processo de urbanização, ou seja, a industrialização como um indutor nesse processo de urbanização. Não tem como dissociar. Uma coisa está associada à outra, uma coisa influi na outra e assim sucessivamente. Então, quando olhamos a relação cidade e escola de samba, temos que entender que sua relação vai além de uma localização geográfica. Ela atinge os setores econômicos e políticos, que é o título, inclusive, do nosso minicurso. Suas tessituras operam nas respectivas comunidades, bairros e outros espaços locais e externos da sua concretude. Então a gente está falando da sua dimensão carnavalizada nessas diversas temporalidades, e aqui é o objetivo do nosso minicurso, né? Por quê? Quando a gente começa a entender ou começa a refletir a escola de samba pela cidade, a gente vai matando algumas charadas ou solucionando alguns problemas que a gente passa a encontrar. Um deles é a ideia, por exemplo, de espetáculo, né? O carnaval como espetáculo. O carnaval como espetáculo, ele não surge do nada. E cada uma das cidades vai ter essa espetacularização no seu momento específico. O espetáculo do Rio de Janeiro, ele é oposto, ele é totalmente diferente, ou tem nada a ver com o que acontece no espetáculo de São Paulo. Porque as ações políticas, as ações econômicas, as dimensões que cada uma dessas cidades tem com as escolas de samba são totalmente distintas. Então não tem como a gente analisar isso como um simples simulacro, uma simples cópia. Quando a gente começa a analisar a cidade de São Paulo, a gente começa a perceber os interesses da cidade de São Paulo com as escolas de samba. Quando a gente passa a entender, quando a cidade de São Paulo começa a falar, olha, aqui pode dar dinheiro, aqui pode dar um retorno para nós, isso vai alterar a maneira como as escolas de samba vão desenvolver os seus espetáculos, ou no caso, os seus desfiles. E isso não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Isso acontece porque a cidade passa a intervir, ou no caso, os agentes privados e públicos passam a intervir no carnaval. E isso é um interesse simples de o quê? De uma nova perspectiva de cidade, de uma nova perspectiva urbana e assim por diante. Não é à toa que São Paulo criou ou decretou de fato uma lei que possibilitasse o uso das quadras de ensaio das escolas de samba, uma reivindicação muito antiga. Quando a prefeitura faz isso, ela não está com o objetivo cultural da escola de samba. Ela quer que aquela escola de samba seja estável, permaneça numa mesma região por muito tempo, nesse processo de locação do espaço, e assim ela vai estar ali sólida, vai estar ali dentro daquele espaço. Isso vai possibilitar que eu
lucre sempre com aquilo, que aquilo sempre dê um retorno para para a minha cidade, para os meus contratantes e assim sucessivamente. Então essa visão é importante, pois como aponta Milton Santos, e aqui trazendo outro geógrafo, talvez o pai da geografia brasileira, as grandes cidades frequentemente nos aparecem como monstruosas, intratáveis, ameaçadoras da integridade social e individual, que é aquela cidade produto que o Lefebvre aponta. Ameaçadoras da integridade social e individual pelo fato de que elas separam em lugar de unir e nos deixam a impressão de que empobrecem a vida cotidiana ao invés de melhorá-la. O Milton Santos escreve isso na Metrópole Corporativa Fragmentada, que são vários livros do Milton Santos, né? Mas nessa obra o Milton Santos vai analisar a cidade de São Paulo. E essa aqui vai também para a cidade do Rio de Janeiro. Quando a cidade ela se torna extremamente fragmentada, e essa fragmentação é uma fragmentação provocada pelo Estado e pelos elementos privados da sua existência, isso vai gerando a sensação de que a cidade sufoca, de que a cidade não cria ou ela destrói espaços para o nosso lazer, para a nossa sociabilidade. Um exemplo, por exemplo, e aqui infelizmente a gente não pode ter contato, né, para saber o que vocês acham, né, o que vocês vivenciaram. Mas um exemplo muito claro é o contato que a gente teve ao longo da nossa vida com equipamentos esportivos. Por exemplo, eu moro no Guarujá, por poucos metros da minha casa, existe um centro comunitário. Todos os centros comunitários do Guarujá têm piscina, quadras de vôlei, futsal, basquete e vários outros elementos para ginástica e assim por diante. Essa é uma realidade que, por exemplo, não existe em São Paulo. São Paulo não tem isso. É muito difícil. E mesmo quando tem, são em bairros específicos, são em zonas bastante separadas que vão criando o quê? Distinções, divisões. Essa relação da cidade como um monstro intragável que sufoca o indivíduo é exatamente, vamos dizer assim, a cidade produto do Lefebvre. É essa condição de sobrevivência. A cidade ela não está preocupada em criar espaços e incentivar espaços para a cultura dos seus indivíduos. Dificilmente, são poucas. Claramente você vai ter ações que têm esse objetivo, sim. Mas acho que quase todas elas, na sua grande maioria, estão muito mais preocupadas com o retorno lucrativo e financeiro que isso vai trazer do que necessariamente com o incentivo cultural. Um exemplo aqui, só para eu ver se convenço vocês, né? Por exemplo, uma escola de samba, ela recebe verba pública, ela recebe, por exemplo, a possibilidade de ela ter um espaço para os seus ensaios de hoje de uma forma muito mais segura em São Paulo. Mas, por exemplo, a prefeitura está investindo nessas escolas para ter um amplo projeto comunitário, de fato, de intervenção social nas suas comunidades? É um primeiro ponto. O segundo ponto, existe um incentivo da prefeitura para que as escolas de samba sejam visíveis durante o ano inteiro e não só durante fevereiro e março, um período pré e pós-carnaval? Existe isso? E um terceiro ponto, né? Será que as pessoas que trabalham no carnaval, elas de fato elas se dedicam de fato ao carnaval? Será que elas não têm que fazer malabarismos de sobrevivência para sobreviver ao trabalho e a essa criação? Ou seja, ela não pode somar, ela tem que escolher um em detrimento do outro, ou normalmente se dedicar a um e quase sempre gerar uma má qualidade de vida no outro, como ansiedade, estresse, pânico, depressão e assim por diante. Por que isso é importante? Porque eu acho que isso é muito difícil de acontecer dentro dessa cidade que quer se tornar negócio. Quando a cidade ela engole o habitante, por mais que ela diga que ela está investindo no carnaval, ela não está investindo no carnaval. Em São Paulo o objetivo é o negócio. No Rio o objetivo é o turismo e a movimentação econômica que isso está dando.
Claramente a escola de samba é uma rede de sociabilidade, é uma rede de resistência, isso tudo que a gente já sabe. Mas a gente também tem que começar a perceber que esse carnaval que a gente tanto gosta ou admira é um carnaval de produto. É um carnaval que reflete essa nova cidade fragmentada, como diz o Milton Santos, e essa cidade negócio do Kovarik, que a gente vai ver mais pra frente. Ou essa cidade como produto que tem que estar sempre sempre produzindo algo, né? E isso vai gerando diversas questões. Então esse aqui é um ponto. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso, inclusive pra gente talvez fazer algumas embora a gente talvez não faça a gente não vai se ver, mas pode deixar aí nos comentários para ver se a gente concorda ou não, discorda e assim por diante. E aqui chegamos a algumas indagações sobre o papel das escolas de samba. Como um espaço importante da população negra e periférica, a escola de samba serviu como uma zona de nova realidade do cotidiano, um espaço que consolidou bairros, como por exemplo a Vila Matilde e a Mangueira. E aqui o Milton Santos não fala isso, porque ele está preocupado somente com a questão econômica e política do negócio. Mas aqui quem está falando sou eu, Emerson. E aqui outras pessoas também falam, como Alexandre Dozena, que a gente vai ver na aula sobre São Paulo, e outras pessoas mais. A escola de samba, quando ela abraça, né, quando ela se torna um espaço, um outro ponto geográfico dentro do bairro, e nessas pessoas que habitam as suas comunidades, a escola de samba se torna, portanto, um ponto reflexivo nessa condição que o Milton Santos está falando, ou seja, dessa cidade que está sempre fragmentada, essa cidade que engole as pessoas. Isso é importante porque boa parte dessas escolas de samba, elas estão nessa realidade. Elas se encontram nessa possibilidade de escape dessa produção incessante. Em alguns casos, isso é apenas um atenuante, uma espécie de calmante para muitas pessoas. Em alguns casos, essa realidade é totalmente, ou altera totalmente, a realidade de alguns indivíduos. Como, por exemplo, a Vila Matilde. Vila Matilde, que é um bairro onde fica a Nenê de Vila Matilde, e a Vila Matilde cresceu junto com a escola. E a Vila Matilde se tornou famosa em São Paulo por causa da escola de samba. A Mangueira, não estou falando que a Mangueira não seja famosa por outras histórias, né? Mas a Mangueira, ela ganhou a notabilidade nacional que ela tem por causa da escola de samba. Então a escola de samba, ela tem esse poder muito forte de alterar narrativas pré-existentes dessa cidade negociada. Cabe, e aqui já fazer um ponto já de reflexão, de conclusão talvez, de hipótese, cabe a gente, ou as escolas, nós como componentes dessas agremiações, voltar a essa realidade. Mostrar, dar novamente esse poder de interferência urbana que o carnaval perdeu. Acho que esse é o ponto importante. O carnaval é resistência, o carnaval é negritude, o carnaval é tudo isso. Mas não adianta ele ser isso se a gente não escancara durante o ano inteiro. Se a gente não coloca a escola de samba como de fato um protagonista cultural do Brasil. E não como uma peça folclórica que ela tá ali existindo, eu pego ela durante o mês, depois eu guardo e deixo lá e eu vivo a cidade de outra forma. Não. Como a gente volta lá naquelas fotos, naquelas fotografias. Quando o carnaval estava dentro da cidade, ele influenciou gerações, tanto no Rio como em São Paulo. Quando o carnaval ele ficar preso numa realidade, isso não é um problema, é bastante importante o sambódromo, mas infelizmente o sambódromo, tanto no Rio como em São Paulo, o Rio um pouco menos, mas eles enclausuraram essa realidade negociada da escola interferir nessa existência, nesse nicho ou nesse problemática que está acontecendo. Então as escolas de samba,
Então as escolas de samba operam desde sua existência nesse contato, sempre conflituoso, que envolve sua realidade sedimentada, então, ou seja, os aspectos que formam o Manenê de Volamativo de Estação Primeira de Mangueira, os seus personagens, os seus enredos, as suas músicas, os seus ritos, as suas diversas questões existentes em cada um dos bairros e cidades. E essa realidade sedimentada das escolas está sempre em contato com as constantes mudanças impostas ao longo do tempo para uma padronização e um modelo único e imaginado de cidade. Isso aqui é essencial ao meu ver. Por quê? Quando a cidade começa a ser padronizada, ela não vai ser padronizada de um dia para a noite. Ela vai pouco a pouco, ano a ano, década a década, fazendo isso acontecer. Então, por exemplo, inclusive isso vai influenciar no carnaval, né? Porque quando a cidade se torna padronizada, o carnaval vai ter que se tornar padronizado também. Porque ele vai, novamente, a escola de samba, ela é um reflexo das alterações que a cidade passa. E aqui eu não estou dizendo que ela concorda. Às vezes é uma forma de quê? De sobrevivência. Porque mesmo a escola de samba sendo uma zona de criação, muitas das vezes, algumas agremiações têm que simplesmente sobreviverem para se permanecerem em pé. Então essa realidade conflituosa entre a sua cultura sedimentada e essas diversas alterações que a cidade faz são essenciais, às vezes, para diversas análises que a gente vai ter no carnaval. Inclusive na parte artística. Porque a parte artística, e acho que é a mais, que está mais visualmente, vai estar mais em contato, a parte artística está totalmente influenciada nesse modelo de espetáculo e produção. Hoje você não pode fazer um conjunto de fantasias nas casas de baianas, de velha guarda, de pastoras. Não é mais assim. Você tem que criar um modelo de produção. Para você criar um modelo de produção, você vai pegar as melhores pessoas para confeccionar essas peças. E o objetivo final é o quê? É o belo. Não é simplesmente o desfilar. Tem que estar bonito, não pode estar feio. Então, assim, as escolas tiveram que viver dentro de uma concretude e de uma realidade abstrata em um novo cotidiano para a sua sobrevivência. Isso aqui eu acho que nenhuma escola de samba no Brasil, independente de cidade, escapou dessa questão de ter que se readaptando às diversas realidades existentes. As escolas que tentaram ir contra essa realidade, ou elas deixaram de existir, sumiram, não se renovaram com essa realidade, ou elas simplesmente foram caindo de grupo por outros vários motivos. Então essa relação de trabalho vai modificando a própria visão de escola de samba, que passa agora a orbitar nessa modernidade e, portanto, nessa realidade de produção e lucro. Então, como se coloca o carnaval nessa modernidade? E quais os reflexos desse movimento dentro das escolas de samba? Isso aqui eu acho que também é muito importante vocês terem em mente, vocês refletirem aí ao longo do curso, das leituras, da elaboração do trabalho final. Por quê? Às vezes a gente estuda a escola de samba e a gente esquece que quem faz uma escola de samba são pessoas. Então eu acho que é uma crítica que eu faço não só a mim, a todas as pessoas que estudam o carnaval, por que a gente não olha a relação trabalho na cidade dessas pessoas com a escola de samba? Será que essas pessoas hoje elas vão para a escola de samba como lazer? Ou será que não? Será que a escola de samba é hoje um símbolo de sociabilidade, de rede de solidariedade? Ou será que hoje ela não é somente um ponto de encontro para eu reunir com os meus amigos e, sei lá, pensar no título e esqueço a outra escola? Isso aqui é importante porque eu acho que a gente tem que começar a analisar a escola de samba na ótica do trabalho, na ótica da produção, que está totalmente atrelada à modernidade, esse pós-moderno. Como o carnaval se coloca na modernidade, eu acho que é uma resposta que não existe ainda.
Mas a gente pode aqui antever que essa modernidade afetou e muito o modo como a gente torce, o modo como a gente enxerga o carnaval, o modo como a gente está no sambódromo, o modo como eu desfilo, o modo como eu produzo essa arte. As coisas vão mudando, vão se alterando. E eu acho que dentro dessa modernidade, dessa pós-modernidade, dessa modernidade que é sempre desenfreada, esses reflexos, esse movimento em si, está gerando um impacto gigantesco nas escolas de samba. E eu acho que já é o momento, inclusive, de a gente analisar esses impactos e de tentar entender se está sendo algo positivo ou não. E novamente, quando a gente altera o fluxo de trabalho, a gente altera o nosso fluxo de lazer, a gente altera a nossa interpretação cultural, a gente passa a olhar a escola de samba com uma outra realidade. E isso só ocorre porque essa cidade está descontrolada. Ela está exatamente massacrando esses indivíduos. Então essa realidade se encontra já que não existem ações desconexas dentro de uma cidade. E aqui citando a Jane Jacobs. Jane Jacobs é esse livro aqui. Morte e Vida das Grandes Cidades, da Martins Fontes. Isso, da Martins Fontes. E ela vai dizer o seguinte: o uso da cidade não pode ser feito de maneira lacunar, em que cada ambiente funcione de acordo com os grupos dominantes. Para compreender as cidades, precisamos admitir de imediato como fenômeno fundamental as combinações ou as misturas de usos, não os usos separados. Por que isso é importante? Porque hoje em dia o carnaval não é mais da minha bolha, não é mais eu com os meus amigos, com o pessoal do Sambistas Depressão, com o pessoal da SASP, vou lá no carnaval e vou fazer, isso aqui está dialogando aqui com o público. Não é mais isso. O carnaval hoje ele é totalmente usado por diversos grupos dentro de uma mesma cidade. Vai ter o pessoal da elite, da Barra da Tijuca, de Higienópolis, dos Jardins. Vai ter gente da classe média, vai ter gente que é super integrado no mundo da escola de samba, e a sua grande maioria que nem sabe como que aquela escola de samba chegou ali. Isso aqui é importante porque a cidade não é só usada por um grupo. E acho que aqui a gente volta para aquela questão das desigualdades, que eu não falei, vou falar mais para frente. Que é o que? Quanto mais a cidade se torna corporificada, corporativa, negociada, mais indivíduos vão frequentar as escolas de samba. E ao mesmo tempo, isso vai gerando conflitos, tensões, porque essas tradições, essa tradição da escola de samba, de uma agremiação, vai sendo rompida, a sua identidade vai sendo rasgada, mas não é rasgada que ela não vai deixar de existir. Ela está sendo rasgada e costurada, ou tapada, ou grudada com outras identidades, com outras questões. A questão é que nem sempre esses indivíduos vão ficar ali naquela realidade. E de novo eu volto à ideia do trabalho. Se a gente passa a interpretar isso dentro da lógica do trabalho, da lógica de como isso afeta o indivíduo, o cidadão, a gente passa a entender o quão cruel ou o quão interferência ou quão de interferência isso vai gerar nesse processo. Então a gente está falando aqui de produção, de ter que produzir, de ter que gerar a possibilidade de retorno de alguma forma, ficando entre as 5, ficando entre as 6, conseguindo os bônus do patrocinador e assim por diante. Essa relação com a modernidade, com essa nova cidade, tem que ser de espetáculo. Eu não posso fazer um desfile chifrinho, um desfile meia boca, porque eu vou ser criticado, isso talvez não vai dar retorno, eu não vou estar na mídia, eu não vou ser compartilhado e assim por diante. Ao mesmo tempo, esse espetáculo, essa lógica de espetáculo, ela vai afetar o telespectador, porque o telespectador ele vai falar bem da escola que está lá com 1000 pedrarias, ele não vai falar da escola que está lá caindo aos pedaços. Então isso altera o espetáculo.
O lucro, ele está junto com a produção e com o espetáculo, porque quanto mais eu invisto, mais retorno de alguma forma eu vou ter. Quanto menos eu invisto, menos retorno eu terei. Eu acho que o ponto que eu acho que está atrelado desde o início do carnaval, tanto no Rio como em São Paulo, é o turismo. Boa parte das secretarias que organizam os carnavais, né, a Rio Tour e as Petures, as duas são órgãos do turismo. O carnaval em São Paulo, por exemplo, ele nunca foi da Secretaria de Cultura. Ele sempre foi um órgão do turismo relacionado ao espetáculo, à produção e ao lucro. E ao turismo. Então isso aqui eu acho que é muito importante, que a gente fala, o carnaval ele é cultura. Ele é cultura para quem? Ele é visto como cultura por quem? E se a gente for pensar o setor público, por que ele quer que seja cultura? E aqui a gente volta lá naquela coisa da manifestação cultural reconhecida pelo Congresso. Bacana, ok. Mas por que só agora? E por que o interesse agora? Por que não interesse antes? Isso é a lógica de cidade, gente. Isso aqui são relações que estão acontecendo com interesses. E eu volto a São Paulo. Né? Quando São Paulo percebeu que o carnaval dava lucro, passou a investir. Lá no passado, quando o Rio de Janeiro percebeu que o carnaval alterava a cidade, trazia turistas, começou a investir, começou a produzir possibilidades de facilitação econômica e assim por diante para essas agremiações. Então a gente está falando então de um tempo que está dentro desta aceleração de uma manifestação cultural que se tornou também produto dentro da cidade. Acho que isso aqui é o que eu quero que vocês levem dessa aula de hoje. O carnaval é manifestação cultural? Sim. Mas o carnaval se tornou uma manifestação de produto, de lucro dessa cidade negociada. Desses agentes do poder público, das ligas, os presidentes de agremiação, que precisam fazer dessa manifestação da sua escola de samba uma forma de entrar dentro desse circuito para não ficar para trás, para não ter que sofrer dividendos e assim por diante. Eu não estou dizendo que não é manifestação cultural não, tá, gente? É manifestação cultural, também é. Mas também tem esse outro lado que é importante a gente estar vendo, e isso acontece porque tá tudo acelerado. Você tem que estar ali, ó, sempre no giro louco, frenético, nunca pode estar parado. Citando Benedito de Lima Barreto, ele aponta que essa velocidade modernizante contribui para uma desorganização do espaço e paisagem urbana, o que retira o seu aspecto de identificação com o construído. Quanto mais a cidade se altera, não só na sua estrutura física, mas na interferência nos seus indivíduos, mais afetada ou mais isso vai, de certa forma, afetando ainda mais os grupos existentes nela. Então, quanto mais a cidade se desordena, quanto mais a cidade se torna perigosa, com ações dos diversos tipos possíveis, isso vai influenciar no indivíduo, que vai influenciar o coletivo e que vai afetar de alguma forma a escola de samba, o carnaval. E aqui é para o grupo. Quanto mais baixo for o grupo, da Intendente, da UESP, quanto mais baixo é o grupo, mais difícil, com o passar dos anos, essas escolas vão conseguir se manter. Porque quando a cidade se torna descaracterizada, ela se desorganiza no seu espaço, mais difícil vai ser para uma escola lá de Parelheiros, de São Miguel Paulista, uma escola que está lá na Baixada Fluminense ou numa zona mais pobre da cidade do Rio de Janeiro, vai ser muito mais difícil para ela conseguir avançar. Porque quando o lucro se torna também uma parte dentro dessa manifestação cultural, o lucro, infelizmente, precisa de capitalização. Ele precisa ser uma zona possível para essa existência. E uma escola que está mais afastada não vai conseguir fazer tanto show como uma escola que está no centro, que tem ali toda uma malha urbana, toda uma malha de transporte, coisa que um bairro mais distante dificilmente vai ter. Então, nesse sentido, essa imposição afeta principalmente os grupos periféricos e as suas manifestações culturais, como eu acabei de dizer.
Então essas mudanças agem como uma espoliação urbana, que é um termo do... Deixa eu ver se está aqui o livro dele. Não, o livro dele está lá em cima, que é do Lúcio Kovarik. O Lúcio Kovarik, ele vai escrever... O livro está aqui. Não, não está aqui. Não está aqui. Mas o Lúcio Kovarik, ele vai criar esse termo, esse conceito de espoliação urbana, que criam ações que agem na memória, no tempo, né, na historicidade e na identidade. O que nos coloca outra questão: a ideia de tradição e de comunidade dentro desse processo, que a gente vai ver agora com o Fábio Pavão. O Fábio Pavão defende ou define que a comunidade de uma escola de samba se ambienta dentro das afetividades, onde os indivíduos estabelecem laços duradouros, assumindo compromissos que desafiam a lógica de que vínculos atuais seriam frágeis e temporários. E novamente, como a escola de samba, ela tá, por mais que essa ação influencie nela, altere alguns aspectos da sua estrutura, ela sempre tenta criar adaptações. Um deles é a comunidade. Quando eu chego numa comunidade, numa agremiação, provavelmente vocês já tiveram esse contato. Ah, fulano tal é da comunidade, cicrano tal é da comunidade, ou aquela pessoa não é da comunidade. Como se define uma comunidade de escola de samba? É a pessoa que está no bairro, que morou ali, que tem o pai, a mãe, o avô, a tia dentro da escola? Ou será que a comunidade também não é uma pessoa que mora em outra cidade, em outro país ou de outro bairro? Isso daqui é importante porque essa discussão de comunidade se altera nessa mudança de cidade. Quando a cidade se torna grande, isso aqui é um fato muito, muito grande das grandes cidades, eu indico ler o livro da Jane Jacobs. É muito interessante. Ela vai falar dos Estados Unidos, mas a gente pode se adaptar aqui para o Brasil. Quando a grande cidade, essas metrópoles se tornam macro, elas se tornam muito grandes, isso vai alterar as escolas de samba, porque as pessoas não vão mais ter condições de morar às vezes num bairro próximo. Porque quanto mais a cidade cresce, mais as zonas periféricas vão sendo o quê? Espaços lucrativos de urbanização. E isso aqui vai afetar a escola de samba, porque a comunidade de uma escola de samba nem sempre vai estar atrelada somente àquele espaço. Ela vai se espalhando, esparramando pela cidade e criando uma outra tipo de comunidade. Então esses laços eles vão ser duradouros, continuarão sendo duradouros e vão estar sempre dentro dessas fragilidades temporárias. Como escreve o Barth, que é um norueguês, ele diz que os traços culturais que demarcam a fronteira podem mudar e as características culturais de seus membros podem igualmente se transformar. Apesar de tudo, o fato da contínua dicotomização entre membros e não membros permite-nos especificar a natureza dessa continuidade e investigar a forma e o conteúdo da transformação cultural. Isso aqui, gente, o Fábio Pavão é um dos principais pessoas que estudam isso, mas isso aqui pode ser analisado em qualquer escola de samba. E eu acho que isso aqui é essencial a gente estudar, que é como a cidade transformou a comunidade, como a cidade modificou a relação que eu tenho com a minha escola de samba e com as pessoas que habitam ou que formam a minha agremiação. Talvez a pessoa que estava lá no início da Vai Vai, nos anos 30, se ela chega hoje na escola, talvez ela não vá conseguir identificar a agremiação. Mas vão existir vários símbolos, várias questões existentes que vão formar ela. Eu deixo como indicação o livro do Roy Wagner, Símbolos que Representam a Si Mesmo. Nesse livro, ele vai fazer exatamente essa alusão de como a simbologia de grupos, ou hoje, ou no futuro, ou no presente, vai sempre existir e como isso vai sempre influenciar esses elementos culturais. Isso aqui é importante porque, novamente, a escola de samba resiste ao seu modo dessas transformações que ocorrem na cidade. Então, um ponto importante a ser visto é a lógica de que esses grupos
por mais semelhantes que eles sejam, existem diversos aspectos que os diferenciam, como colocam o Putinhar. Existe dentro do seu construto social diversas camadas de interação com o campo externo, ou seja, essa comunidade ela não é isolada na sua realidade, ela vai estar sempre se integrando com outras realidades existentes. Um exemplo disso é a própria relação com os agentes burocráticos. Para algumas escolas, essa relação foi muito mais tranquila e menos tensionada. Uma escola que nasce no século XXI, ela não vai, talvez, passar pelas dificuldades que uma escola que nasceu lá na década de 60 teve. Na década de 60, a gente tinha a ditadura, o carnaval, por mais que ele fosse reconhecido tanto no Rio quanto em São Paulo, mas no Rio era um pouco mais, mas mesmo assim ainda era um pouco mais generalizado. As gravações de disco que a gente vai começar a ter de fato ali no final dos anos 60, mas principalmente no início dos anos 70. Então, ou seja, algumas escolas passaram por esse processo de forma muito mais calma. E essas escolas que passaram por isso de forma mais calma, normalmente foram financiadas por agentes que simplesmente pegaram a escola pela mão e levaram ela no braço. Mas tem escolas que ou são muito tradicionais ou estavam numa outra condição em que essa realidade não foi possível. Vou citar aqui o exemplo da Lava Pés de São Paulo, que é uma das primeiras escolas de samba de São Paulo, que de fato durou durante muito tempo. E a Lava Pés sucumbiu a essa realidade. Ela não conseguiu acompanhar. Mas outras escolas conseguiram seguir um fluxo ou uma realidade em que elas continuaram sempre estáveis e sempre competitivas. Um exemplo, a Mocidade Alegre. Ela nasce como uma escola de samba ali nos anos 60 e ela vai se estruturando e vai conseguindo se adaptar às realidades da cidade. E aqui a gente vai, no episódio de São Paulo, discutir isso de outra forma. Então, fazendo um pequeno resumo, né? A gente já está terminando. O direito à cidade, que a gente viu, reflete no que ela multiplica, que também está relacionado com a relação indústria e trabalho, que está relacionado com a cidade e modernidade, com a modernidade e interferência e com a comunidade e bairro. Então assim, a gente pode ir para o ponto final, que é o que eu estou falando desde o início, que é o carnaval como negócio. O carnaval não é só mais uma festa, uma manifestação cultural exclusiva de um grupo, ou de grupos que se identificam. Hoje o carnaval ele vai ser para a pessoa que curte, que trabalha o dia inteiro, o ano inteiro, espera o carnaval, não conhece nenhuma escola de samba, tem simpatia pela Mangueira, pela Portela, ou algo do tipo, confunde porta-bandeira com rainha de bateria, confunde tudo isso. O carnaval é feito para essa pessoa também. O carnaval também é feito para a pessoa que quer ir lá só para tirar foto, para ir no camarote, para ficar bêbado, loucão lá e esquecer daquela noite, mas para ela aquele dia foi o dia mais maravilhoso da vida dela. Então o carnaval hoje, ele é um negócio. O carnaval também é um negócio. Isso não é um problema, ok? E aqui eu já vou chegar logo com uma pessoa que talvez, nem sei se todos conhecem. É agora que a gente fala? É agora, exatamente. Que é exatamente o José Duran, que ele é um economista, mas ele também é sociólogo, em que ele vai escrever na política cultural e economia da cultura o seguinte, né? Que a ideia de política cultural, ela não pode ser vista hoje como simplesmente uma coisa demoníaca, como se fosse uma ação do liberalismo, do capitalismo sobre a escola de samba. Porque isso não é exatamente o maior problema. Para José Duran, o contexto atual da cultura no ambiente público orbita em múltiplos espaços e em diversos agentes na cidade. O setor cultural, portanto, deve promover a quebra da visão idílica, segundo a qual a presença da burocracia e do dinheiro na esfera cultural é, por definição, nefasta e dependente de análise. As escolas de samba, quando elas se aproximam com esse produto econômico, é uma forma de sobrevivência.
Acho que é isso que a gente tem que ter em mente. O enredo patrocinado, né, os patrocínios, eu detesto isso. Mas eu tenho que aceitar crer e me conformar que isso é, para algumas escolas de samba, uma forma delas sobreviverem. Buscar enredos, buscarem meios delas simplesmente se reestruturando ou encontrando novas formas de sobrevivência. Acho que essa é a grande questão. Eu acho que a cidade produto, ela venceu a cidade obra. A gente volta lá no Lefebvre, lá no início. Então, portanto, a gente não pode demonizar ou achar que essa aproximação com o poder econômico, com o poder burocrático, é um problema. Mas a gente tem que estar sempre o quê? Questionando isso. Eu acho que esse é o nosso papel, seja como curioso, como fã, como pesquisador, como pessoa que está dentro de uma escola de samba, é questionar essa lógica do porquê a cidade engoliu tanto a escola de samba. Esse é um ponto. Então o problema não seria a burocracia, mas o uso desmedido da exploração cultural e a imobilidade dos setores culturais sobre esse quadro. Então o que se torna importante discutir é como isso se torna parte de um turismo de espetáculo. Então, em que momento essa realidade se tornou tão espetacular, tão assim vendável? Esse aqui a gente vai tentar responder nos vídeos sobre São Paulo e Rio de Janeiro. E a partir de que momento esse discurso da cidade como negócio inferiu no carnaval? Então esse aqui acho que é um pouco mais complicado, né? Mas aqui a gente pode ter aqui alguns momentos em que isso aconteceu ou que foi acontecer. No Rio de Janeiro a gente pode dizer que isso vai acontecer em algumas épocas. Mas o grande boom desse negócio do carnaval empresarial vai acontecer ali no início dos anos 80 em diante. E no caso do Carnaval de São Paulo, principalmente nos anos 90. Que é ali que o negócio vai se tornar mais férico. Mas isso aqui a gente vai discutir mais para frente, ok? Então deve existir, assim, um meio termo para que exista um diálogo. Um exemplo disso é o modelo. Manter o espetáculo exige longo prazo de investimento e garantias. E aqui a gente volta nas hierarquias que são construídas, né? Porque uma escola de samba vai ter a possibilidade de gerar mais lucro, mais receita e com isso mais investimento. Outra escola de samba, não é que ela não queira gerar lucro. Tem escola de samba que nem quadra tem. Tem escola de samba que não tem nem possibilidade de ter um bar funcionando de forma lucrável. Então, sim, a gente tem que sair da bolha do grupo especial, estourar isso e enxergar o que é o carnaval de escola de samba. É ir para os outros lugares e tentar entender o que está acontecendo nessas regiões e tentar encontrar uma forma de não criar problemas maiores. Então a maior parte das pessoas levadas a um evento espetacularizado, e isso aqui eu falo com toda certeza porque eu acompanho o carnaval há muito tempo, só voltará a eventos subsequentes se atraído por igualmente custosa parafernália. Quanto mais a escola tem bonecões gigantes que se movimentam, quanto mais a escola gera canhão de LED, quanto mais a escola faz as pessoas sumirem na avenida e aparecerem de outra forma, é isso que traz o público de volta, principalmente esse público que é o que? Não é da bolha, não é esse público que está acompanhando a comunidade. Esse público, e aqui a gente volta lá para a frase da Jane Jacobs. Os equipamentos de uma cidade não são exclusivos de um mesmo grupo. Eles se tornam presentes em outras zonas de coletivo de pessoas dentro de uma mesma cidade. Então, assim, esse processo de mudança de paradigma da cidade afeta as suas zonas urbanas, bairros e comunidades. Afeta as escolas de samba e gera o quê? Desigualdade. Acho que isso aqui é uma outra coisa que eu quero que vocês reflitam. Reflitam. Quais são os bairros no Rio e São Paulo que normalmente
estão os títulos das escolas de samba, né? Por exemplo, pegar aqui as últimas escolas de samba que ganharam em São Paulo. Uma delas fica na Pompeia, na Zona Oeste. A outra fica na Barra Funda, que seria a transição da Zona Norte com a Zona Central. E a gente tem o Tatuapé, onde fica a campeã, que é a Tatuapé. E a gente tem a Casa Verde. São zonas que, na sua grande maioria, são o quê? Ou zonas que cresceram com especulação imobiliária, e isso fez com que essa população fosse se alterando ao longo do tempo. São regiões em que estão dentro de um circuito de transporte, num circuito de produção de shows, de eventos, que capitalizam mais recursos para essas agremiações. A maioria dessas escolas estão no grupo especial há pelo menos ali 6, 7 anos. Então, ou seja, são escolas que conseguiram, por mérito delas, o título, mas em que a mudança no seu bairro foi tão profunda, mas tão grande, que você pode ter certeza que isso vai alterar o modo como a comunidade vai se reajustando a essa realidade, como a escola de samba vai se ajustando a essa realidade. Quantas escolas do extremo sul, do extremo leste, do extremo oeste, do extremo norte do Carnaval de São Paulo conseguiram títulos? Fica aí essa questão. Então essa cidade, como negócio, coloca no indivíduo uma relação de expoliação urbana, que reduz o sujeito a ser apenas um habitante, colocando em uma zona de sobrevivência e não de criação dos sentidos individuais e coletivos. Então isso deriva, segundo o Lúcio Kovarik, que do processo de acumulação do capital, mas também da dinâmica da luta de reivindicações em relação ao acesso à terra, à habitação e bens de consumo coletivo. A expoliação urbana é essa sensação da condição de sobrevivência dessa cidade como produto, dessa cidade que vai dilacerando o indivíduo, que é o que o Milton Santos diz. Então assim, a gente tem o Estado, o trabalho e a cidade que agem nesses indivíduos. E essa tripla relação, que normalmente é agressiva e que geram consequências nos indivíduos, vai alterar, querendo ou não, a relação das pessoas com o carnaval. Para as pessoas de periferia, isso vai ser totalmente massacrante, porque o carnaval, que antes era uma forma de lazer, passa a ser também uma outra forma. Você tem que estar ali num rígido tempo, você tem que colocar digital para fazer presença, você tem que seguir uma linha reta no desfile e assim por diante. Mas também tem a questão econômica. Uma pessoa que ganha, sei lá, 3 mil por mês e tem uma família com 2, 3 filhos e sempre viveu em escola de samba, desfilar já não é mais uma possibilidade. Você tem que pagar a sobrevivência da sua família, a sua sobrevivência, e o carnaval se torna uma coisa muito distante. E as pessoas que têm condições de consumir a escola de samba, muitas das vezes vão entrando nessas zonas, e assim a gente vai criando vários conflitos que existem nas escolas entre esse grupo que vai entrando novo e esse grupo um pouco mais tradicional. Isso aqui é uma consequência dessa urbanização. É uma consequência dessa coisa desenfreada da produção que sim afeta as pessoas de formas totalmente distintas. Então esse contexto de expoliação assume um estado de maior agressão, exatamente nos grupos periféricos e no caso principalmente da população negra e nordestina. Nordestina, eu coloco aqui nordestina para o Rio e São Paulo, mas principalmente São Paulo. Muitas das escolas de samba são em bairros de nordestinos. E a população que mais sofre esse processo de expoliação, essa relação aqui, né, essa tripla relação da cidade que massacra, do trabalho que massacra, do Estado burocrático que massacra, quem vai sofrer mais essa ação é a população negra e a população nordestina, mas também a população periférica, e aqui a mulher, os LGBTs
e assim por diante. Então esse processo de espoliação, ele vai atacando, ele vai corroendo esses grupos e também as escolas de samba. Talvez não esteja visivelmente agora, mas talvez daqui a 20 anos a gente vai perceber isso de forma mais latente. Não sei se até lá vai existir YouTube, mas se tiver YouTube e você está vendo isso lá em 2030, 40, eu disse isso agora, né? Então a cidade de negócio é acima de tudo hierarquizada, em que os investimentos públicos em bens de consumo coletivo têm sido tradicionalmente realizados em prejuízo à grande massa de trabalhadores, porque o investimento não vai para o bairro periférico. O investimento primeiro vai para o bairro central, depois a gente vai pensar no periférico. Isso vai afetar a qualidade de vida dessas pessoas e indiretamente afeta a escola de samba, que não vai ter condição de ter pessoas ali para consumi-la, para dar um retorno financeiro e assim por diante. Então o que aqui quero expor é que estudar uma escola de samba é estudar o trabalho em sua luta cotidiana. Como ele mora, como ele trabalha, como ele se desloca na cidade, qual a sua hora de lazer. E no caso da escola de samba, e essa aqui é uma pergunta que eu acho essencial, esse lugar é ainda uma área de lazer, ou ele se tornou, ou ele também é, um espaço de trabalho? E eu digo isso principalmente em escolas de samba, que criam uma falsa narrativa de que tudo está maravilhoso, mas você está simplesmente alienando o seu componente a seguir uma lógica de produção. Você tem que estar aqui no ensaio tal hora, você tem que chegar no sambódromo tal hora para o ensaio técnico, você tem que pegar sua fantasia tal dia, entregar em tal horário. Isso é produção. Isso é uma cidade que, ao invés de ser obra, que acho que a escola de samba tem esse grande papel ainda de ser, e já foi no passado de forma mais proeminente, ela deixa de ser obra e passa a ser produto. Olha que coisa. Por isso que é importante a gente começar a entender a escola de samba pelo seu cidadão comum, pelo seu trabalhador, pela aquela pessoa que não é a porta-bandeira, que não é a mestre de bateria, que não é a rainha de bateria. É essa pessoa comum, da comunidade ou não, que é presente ou não. É entender o que essas pessoas fazem, como elas, se elas demoram para chegar numa quadra de ensaio, qual é o tempo de trabalho delas, o quanto isso afeta a relação dela com a escola de samba. Isso daria um trabalho fantástico. Fica aí a dica. Então, até que ponto as escolas de samba não são hoje um discurso apropriado desse culto do negócio que se tornou a cidade? Isso aqui eu não vou responder. Isso aí fica... Podem responder aqui nos comentários. O que vocês acham? Até que ponto as escolas de samba não são hoje um discurso apropriado desse culto do negócio que se tornou a cidade? Como diria seu Calão, talvez a gente tenha uma outra escola de samba dentro da própria escola de samba. O que eu penso, e aqui é uma opinião pessoal, é que essa realidade é dúbia e dentro de uma contradição urbana, que é o que o Kovarik aponta. Ela ainda é um fator de interferência social, a escola de samba, principalmente nas escolas mais afastadas do centro, mas ao mesmo tempo elas vão criando outras realidades, essas direcionadas ao negócio e a ter investimento para frequentá-las. E aqui de novo, você ir durante 5 meses em quadra, no sambódromo, pagar ali, às vezes é uma quantia grande, às vezes é uma quantia pequena para aula de comunidade, mas você tem que pagar. Isso não é para qualquer um, gente. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Não é toda pessoa que tem condição de consumir uma escola de samba hoje. E isso vai afastando as pessoas das comunidades. Isso vai fazendo com que essas pessoas passem a se identificar com outras lógicas culturais na cidade. Seja o funk, seja o rap e assim por diante. Porque ali elas não vão ter ninguém gritando na cabeça delas também. Então, para encerrar essa aula de hoje, terminei aqui com uma ideia do Kevin Lynch, que ele vai escrever isso na Imagem da Cidade. Kevin Lynch, ele é urbanista. Cada cidadão tem vastas associações com alguma parte de sua cidade.
e a imagem de cada um está impregnado de lembranças e significados. É a imaginabilidade da cidade que mexe com o cidadão e que o afeta em diferentes intensidades no carnaval. É o carnaval com frestas diversas que vão além da cultura, da visualidade ou musicalidade. Podemos pensar o carnaval em seus deslocamentos, nos seus retornos, conflitos e relações com o setor privado e público. Enfim, pensar o carnaval como parte da cidade. A escola de samba, ela é talvez uma das potências maiores por uma imaginabilidade, para se criar diversas imagens possíveis e inimagináveis de um mesmo espaço urbano, de um mesmo cotidiano. Então isso aqui foi a nossa aula de hoje, um pouco mais teórica. A aula seguinte já vai falar de São Paulo. Como que o carnaval, como essas realidades urbanas afetaram a construção do carnaval de São Paulo no passado e no presente. E diversas questões a gente vai falar. A gente vai falar da urbanização em São Paulo, óbvio, contexto um pouco mais histórico. A gente vai falar da construção dessas escolas de samba ao longo do tempo. A gente vai pegar alguns casos, algumas escolas de samba, e a gente vai ver como as escolas falam dessa realidade da cidade, como elas experimentam a cidade. Então, é isso. Então, fica o convite para a próxima aula. E até mais. E até a próxima. E é isso. Tchau e até mais.